Olá, meu nome é Júlio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Indaiatuba e eu quero estudar com você algumas coisas que a Bíblia fala sobre o fim do mundo. Nós estamos vivendo essa época de coronavírus e é muito comum as pessoas ficarem com medo do que vai acontecer, do que vai acontecer com a humanidade. Pessoas falam sobre isso, pessoas têm a sensação de que estão vivendo num filme apocalíptico. E eu quero estudar com você então o que a Bíblia fala sobre essa questão e sobre esse assunto. A Bíblia tem muito a falar sobre o fim do mundo para nos trazer tanto para nos ensinar e para nos instruir, quanto também para nos trazer esperança. Então, quero estudar alguns temas hoje, nesse vídeo e nos próximos vídeos. Quero estudar com você alguns temas dentro desse assunto. E para começar, eu quero colocar algumas perguntas para você refletir aí onde você estiver sobre esse assunto. Primeira pergunta é o seguinte: o mundo vai acabar? Como? Muitos filmes já foram feitos sobre isso e muitos filmes já foram feitos também no sentido de que o mundo vai acabar com algum tipo de vírus. Por exemplo, a gente tem aquele filme Eu Sou a Lenda, você tem aquela série famosa The Walking Dead, Resident Evil. São todos filmes que vão mostrar o seguinte: o mundo vai acabar e vai acabar com um vírus que vai se alastrar e acabar com a humanidade. Outros pensam que o mundo vai acabar com água, outros pensam que vai acabar com fogo, um meteoro. Enfim, como o mundo vai acabar? Ele vai acabar? Outra pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que acontece após a morte? Depois que as pessoas morrem, acontece o quê? Nós estamos diante de uma situação onde a perspectiva é que milhares ou milhões vão morrer com essa questão do vírus. E o que acontece com as pessoas após isso? Talvez você nunca tenha pensado seriamente sobre esse assunto, e agora, nesses últimos tempos, com essa questão, você tem pensado um pouco mais sobre isso. O que acontece? Se você morresse hoje, o que acontece? Outra pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que essa pandemia tem a ver com o fim do mundo? Tem alguma coisa a ver ou não tem relação nenhuma com o fim do mundo? Tem pessoa que fala, isso daí é uma profecia que a Bíblia que foi feita na Bíblia há muitos anos e etc. O que essa pandemia tem a ver com o fim do mundo? E uma última pergunta para você é o seguinte: se tem fim do mundo, e depois do fim do mundo, o que acontece? O que vem depois do fim do mundo? Nós iremos responder essas perguntas hoje e nos próximos vídeos que nós iremos gravar. Hoje eu quero estudar com você sobre o que acontece após a morte. Depois que as pessoas morrem, o que acontece com elas? O tema e o assunto que nós chamamos isso dentro da teologia é escatologia individual. Escatologia é o estudo do fim dos tempos, e nós podemos dividir a escatologia em dois grandes grupos: escatologia individual, ou seja, o que acontece com o indivíduo depois que ele morre, e escatologia geral, o que vai acontecer com o nosso mundo. Então hoje eu quero responder as seguintes perguntas: o que acontece com aqueles que morrem? Quem morreu, sabe que morreu? Quem morreu, lembra de tudo que viveu? Após essa morte, após esse mundo, e quando a pessoa morre, ela entra, tudo acaba, ou ela entra em um estado, ou ela entra num estado que ela vai ficar para sempre naquele estado? Enfim, o que acontece após a morte? Eu quero começar, e a minha reflexão aqui vai se dividir em duas partes. Primeiro, o que as pessoas falam por aí, e segundo, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, primeiro a gente vai ver algumas opções e alguns caminhos que as pessoas tomam quando o assunto é vida após a morte, o que elas pensam, e depois a gente vai avaliar cada uma delas a partir do que a Bíblia diz e para trazer respostas a respeito disso. Bom, o que dizem por aí? Tem muitas opções. Uma das coisas que as pessoas falam é que não existe, na verdade, nada além dessa vida. Muitas pessoas tomam esse rumo que é o seguinte: olha, o que acontece quando as pessoas morrem? O corpo apodrece e acaba, não tem nada além da morte. E quando se diz respeito à alma e espírito, muitos vão dizer, o homem não tem alma, não tem o espírito, o homem é somente corpo. O corpo morreu, acabou, e a ideia de quem segue essa linha é o seguinte: game over, morreu, game over, acabou. Outra opção que as pessoas que dizem por aí é a opção do que é conhecido como purgatório, que é a seguinte ideia: o corpo apodrece, acaba, morre e não vai mais existir. A alma e o espírito funcionam da seguinte forma: algumas pessoas pensam assim: aqueles que não foram muito ruins, mas também não foram perfeitos, vão para um lugar de purificação, onde eles vão passar por um estágio ali de purgando os seus pecados, para depois eles então irem para o céu. E para acelerar esse processo, nós podemos até mesmo orar por aqueles que estão no purgatório para que o processo deles seja mais rápido. E alguns vão pensar isso, então, que se você não foi horrível, mas você também não foi perfeito, você vai para o purgatório, terminar de pagar pelos seus pecados e depois vai para o céu. E se você foi horrível, aí sim você vai para o inferno. Alguns pensam isso, a ideia é que você está processando, você vai para um lugar para terminar de processar a sua perfeição para depois ir para o céu. Outros vão dizer o seguinte: na verdade, o que acontece depois da morte é o que é conhecido como sono da alma. O corpo apodrece, acaba,
e no último dia ele vai ser ressuscitado para o julgamento. A alma, enquanto isso, a alma, ela fica dormindo, completamente inconsciente, até a volta de Jesus, quando finalmente as pessoas vão ser acordadas para o juízo final. Então, é muito comum as pessoas pensarem assim que o sono da alma, as pessoas morrem, elas ficam num estado de completa inconsciência, e então quando Jesus voltar, elas serão acordadas desse sono, e dentro dessa visão, a ideia é que quando você morre, você fica num estado de, por favor, não me perturbe, deixa eu quietinho aqui, estou esperando a volta de Jesus. Uma outra opção, para o que acontece após a morte, e as pessoas falam por aí, é a questão da reencarnação. Qual que é essa ideia? O corpo apodrece e acaba, porque na verdade o corpo é só o recipiente da alma e o corpo não é importante. A alma, quando uma pessoa morre, ela fica vagando por aí, esperando para reencarnar no outro corpo, e daqui a pouco ela volta num outro corpo, e ela vai ser, outro corpo vai servir como recipiente dessa alma, e então a pessoa morre, reencarna, e etc. E nesse período, enquanto a pessoa morre até ela não reencarnar, é possível você fazer contato com essas pessoas, com esses espíritos que estão vagando por aí. Então muitas pessoas pensam que é isso que acontece após a morte, e dentro dessa visão, é como se a pessoa estivesse pensando o seguinte, olha, eu já volto, mas qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, porque eu estou por aí rodando. Muitos vão pensar que é isso que acontece após a morte. Uma outra opção, as pessoas falam sobre o céu e a destruição, e é a seguinte ideia de que o corpo apodrece e acaba, e a alma e o espírito vão para o céu. Para quem é bom, para quem foi santo, as pessoas morrem e vão para o céu, para um lugar de recompensa, e vão passar a eternidade lá, e quem não foi bom vai ser destruído. Então muitos pensam que esse é o caminho. Quem for bom vai para o céu, e vai ficar eternamente lá, e quem não for bom não vai para um lugar de tormentos, vai ser simplesmente destruído e vai deixar de existir. Dentro dessa visão, a pessoa pensa, eu fui para nunca mais voltar, quem foi para o céu, e quem não foi, vai deixar de existir, pronto. E uma última opção que dizem por aí, é a questão do céu e inferno. Dentro dessa visão, o corpo apodrece e acaba, morreu, o corpo acabou, e a alma ou vai para o céu, ou vai para o inferno, que são locais espirituais, não são locais físicos, mas locais espirituais, e dentro dessa visão, tanto quem foi para o céu quanto quem foi para o inferno vai passar a eternidade nesses lugares, e aí dentro dessa visão morri e passei dessa para melhor ou para pior. Para melhor para quem foi para o céu, ou para pior para quem vai para o inferno. Então isso é o que as pessoas dizem por aí. Essas são algumas opções, e talvez você que nos assiste tenha alguma outra opção que você pense aí sobre o que acontece depois que as pessoas morrem. Ok, isso é o que as pessoas dizem por aí, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a visão bíblica que o próprio Deus nos traz a respeito de vida após a morte? Então, eu quero fazer uma avaliação dessas visões a partir do que a Bíblia diz, e depois eu vou trazer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre o purgatório? Bom, quando a gente estuda a Bíblia, e se você ler a Bíblia inteira, você vai perceber o seguinte, não há nenhum texto que apoie a ideia de purgatório. A Bíblia deixa uma coisa muito clara, o único caminho para ir para o céu e para nós nos purificarmos dos nossos pecados é Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer o seguinte, nós somos pecadores e por isso todos nós merecemos o inferno, todos nós merecemos morrer e ir para o inferno, ninguém merece ir para o céu. E Deus, vendo a impossibilidade do homem de se achegar até Ele, Ele amou o mundo e enviou Jesus, que entrou na nossa história, e diferente de todos nós, Jesus foi o único que nunca pecou, e então, o único que merecia de fato ir para o céu, e Jesus, ele voluntariamente escolhe receber toda a condenação no nosso lugar, para que nós pudéssemos então receber o céu no lugar dele. Então a Bíblia deixa uma coisa muito clara, João 14,6 vai dizer, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é só mais um caminho, ele é o único caminho. Então ninguém chega ao céu e ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. E é por isso que a ideia de purgatório cai, porque só tem um caminho e esse caminho não é o purgatório. O caminho é Jesus. O único que purifica pecados na Bíblia é Jesus. Não existe um local de purificação, existe uma pessoa que nos purifica dos nossos pecados e essa pessoa é Jesus. Uma outra coisa que nós poderíamos falar a respeito do purgatório é que nós cremos ou não cremos que o que Jesus fez naquela cruz é suficiente para pagar pelos nossos pecados? Se Jesus purificou e nos purifica dos nossos pecados, não há mais necessidade de purificação. Se uma pessoa não está em Cristo, ela nunca vai ser purificada. Agora, se uma pessoa está em Jesus, e se Jesus morreu
por essa pessoa e ela se rendeu a esse Cristo, a Bíblia diz que Jesus pagou pelos nossos pecados e ele é suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Olha o que diz 1 João 1,9, vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não purifica a gente de metade das nossas injustiças para o restinho das injustiças ser purificadas no purgatório. Não, ele nos purifica de toda injustiça. A Bíblia nos deixa uma coisa muito clara: Jesus é o único caminho para nos purificar dos nossos pecados. E não tem outro caminho. Há muitas pessoas que pensam, não, eu vou me esforçar para ser bonzinho, para assim eu tentar conquistar o meu lugar no céu. Ninguém conquista lugar no céu tentando ser bonzinho, porque todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E para entrar no céu, não adianta você ser 80% bom, 70% bom, 98% bom. Diante de Deus, ou você é bom ou você é mau, ou você é santo ou você é pecador. E não tem um que fica de pé diante do Senhor. Todos nós precisamos de purificação e só tem um meio de purificação, que se chama Jesus Cristo e a sua obra na cruz. A Bíblia deixa uma coisa muito clara: morreu, acabou. A chance que nós temos para nos purificarmos dos nossos pecados e nos achegarmos ao Senhor Jesus é aqui e agora. Depois que você morre, não é assim, você morreu longe de Deus e aí tem um lugar que você vai ter uma segunda chance para depois ir para o céu. A Bíblia deixa uma coisa muito clara: a única chance que nós temos, e a esperança que nós temos, e a decisão que nós temos para tomar, e os nossos caminhos são decididos aqui e agora, enquanto ainda estamos nessa vida. Depois que nós morremos, acabaram-se as oportunidades, e nós já veremos isso daqui a pouco, quando nós estudaremos uma história que mostra a respeito do que acontece após a morte, que a Bíblia nos traz. Bom, e o que a Bíblia diz sobre a questão do sono da alma? Você morre, fica dormindo, até a volta de Jesus completamente inconsciente. Bom, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber o seguinte: a Bíblia não apoia essa ideia. A Bíblia deixa claro que uma vez que você morre, independente para onde você vai muito consciente. As pessoas não ficam dormindo, elas vão ou para o céu ou para o inferno. Por exemplo, Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, um dos ladrões que estava crucificado ao lado dele, creu nele naquele momento e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a resposta de Jesus, registrada em Lucas 23:43, ele diz o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Jesus não falou assim, em verdade te digo que você vai ficar dormindo alguns séculos, aí quando eu voltar você vai estar comigo no paraíso. Não, ele vai falar, ainda hoje, nós vamos morrer, você vai morrer e nós estaremos juntos no paraíso. Então, não tem sono da alma. Morreu, no mesmo instante, fecha os olhos nessa terra, você abre os olhos na presença de Deus. Então, a Bíblia não apoia o sono da alma. Um outro texto que a gente poderia falar sobre essa questão do sono da alma é Paulo, quando ele diz que, para ele, ele sabe que se ele morresse, ele estaria com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Olha lá, Filipenses 1, 23, 24, diz o seguinte: ora, Paulo dizendo, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele está falando o seguinte: olha, por mim, eu gostaria de partir logo, porque aí eu estaria com Cristo. Isso seria incomparavelmente melhor, mas eu sei que eu ainda tenho coisas para fazer aqui nessa terra. Mas percebe o seguinte, Paulo tinha a expectativa de que, a partir do momento que ele morresse, ele estaria com Cristo. Não vai ficar esperando, senão ele não falaria isso. Perceba que a perspectiva de Paulo é que, uma vez que eu morro, se eu sou do Senhor, eu estarei com Ele no mesmo instante. Eu não vou passar um tempo dormindo. Um outro texto que a gente poderia pontuar sobre isso, eu não vou ler esse texto com você, mas está registrado em Apocalipse 6, 9 a 11, onde fala de algumas pessoas que haviam sido mortas pelo nome de Cristo, e essas pessoas estão diante de Deus, mesmo antes de Jesus voltar, clamando para que Deus faça justiça por elas. Então perceba que a Bíblia não apoia o sono da alma, a Bíblia deixa uma coisa muito clara. Quando nós morremos, nós fechamos os olhos nesse mundo, mas nós, assim que morremos, vamos ou estar com o Senhor ou não, mas não ficaremos dormindo por um tempo esperando a volta de Jesus. E sobre reencarnação, o que a Bíblia fala sobre isso? Bom, a Bíblia claramente é oposta à reencarnação. Ela deixa uma coisa muito clara. Nós temos uma vida só aqui nessa terra, morreu nessa vida, acabou para essa vida. Hebreus 9, 27 vai dizer o seguinte: e assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem morre quantas vezes? Morre uma vez, reencarna, morre de novo, reencarna, morre de novo. Não.
É uma vez só que ele morre e depois disso ele estará diante de Deus para prestar contas. Então, a Bíblia é completamente contra a reencarnação. Além disso, a Bíblia é totalmente contra a tentativa de comunicação com os mortos. Eu não vou ler os textos com vocês, mas tem os textos aí se você quiser conferir. Deuteronômio 18, 9 a 12, Isaías 9, 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. A Bíblia condena, e Deus sempre condenou, a tentativa de comunicação com os mortos, porque na verdade isso não existe. E talvez você fale, não, Júlio, mas eu ouvi já um relato de tal pessoa que foi em um lugar e ele entrou em contato com o vô dele, com a avó dele, e o vô dele lá falou coisas que ninguém conhecia, fez assinatura, tal. Enfim, a gente ouve muitas histórias sobre isso. E como é que a gente explica isso se não existe contato com os mortos? A Bíblia deixa uma coisa muito clara. O maligno, o inimigo, o diabo, ele faz coisas para enganar as pessoas. E ele consegue falar de segredos que ninguém conhecia, até talvez imitar uma assinatura. Isso é coisa que ele consegue fazer. Porque a Bíblia deixa uma coisa muito clara. Quando uma pessoa morre, ela não fica vagando por aí. Então não tem como a gente entrar em contato com ela. Ela vai para outro lugar, vai para outro estado. E é por isso que a Bíblia é completamente contra a questão da reencarnação e essa tentativa de comunicação com os mortos. Bom, então diante de tudo isso, o que a Bíblia vai nos falar sobre o que acontece após a morte? E agora a gente vai fechar nossa aula falando sobre a visão bíblica sobre isso. Quando o assunto é vida após a morte, o que a Bíblia nos ensina é o que na teologia nós chamamos de o estado intermediário. E para estudar sobre esse estado, eu já vou explicar bem o que isso significa, por que recebe esse nome. Eu quero estudar com você, eu quero ler com você o texto de Lucas 16, versos 19 a 31. Então, esse texto nos diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morrendo o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Uma primeira coisa que a gente vê nesse texto, e ainda no versículo 24 ele diz: Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa história quem contou foi Jesus para nos ensinar o que acontece depois da morte. E a gente vê, inicialmente, já a gente pode ver uma primeira coisa, que há apenas 2 lugares. As pessoas morrem e só tem 2 opções, e esses 2 lugares é um lugar de recompensa, que é chamado aqui na história de o seio de Abraão, e é chamado de seio de Abraão porque Abraão é considerado o pai da fé. Então, é como se ele fosse o patriarca, o primeiro, o lugar. Todos estão caminhando, querendo se reunir com o pai da fé diante do Senhor, no céu, no lugar onde Deus habita. Então a gente vê que, primeiro, só tem 2 opções: ou o céu, paraíso, e como o texto descreve, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de alegria, ou, como o texto nos coloca, que o rico, ele coloca a questão do inferno, que é um lugar de tormentos, e a descrição aqui é muito viva, porque o texto vai dizer que o rico estava em tamanho tormento que ele olha e diz: por favor, molhe a ponta do dedo e coloca na ponta da minha língua para refrescar um pouco. Então nós vemos o seguinte, tem 2 opções: ou é um lugar de tormento, ou é um lugar de alegria. Perceba, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem sono da alma. São 2 lugares: céu, inferno, paraíso ou lugar de tormentos. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto, que a gente consegue perceber, se a gente continuar lendo, a partir do versículo 25, ele diz o seguinte: Disse, pois, Abraão, filho, e isso aqui é Abraão falando para o rico, que está no inferno: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além disso, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Uma segunda coisa que a gente aprende nessa história, que Jesus contou, é que
não tem como as pessoas saírem nem do céu nem do inferno. Uma vez que elas morreram e foram para esses lugares, como o texto diz, existe um abismo entre os dois lugares e ninguém consegue passar de um lugar para o outro. Isso daqui essa história e essa verdade nos traz um alerta, porque o tempo que nós temos aqui nessa caminhada, aqui nesse mundo, é o tempo que nós temos para decidirmos e para resolvermos a nossa caminhada com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com Cristo. Porque uma vez que nós morremos e fechamos os olhos, acabaram-se todas as oportunidades. Tem dois lugares, quem foi para um lugar não vai para o outro e não consegue sair, não existe uma segunda chance após a morte nesse mundo. A gente pode continuar lendo a história e a gente percebe o seguinte, se você vê a partir do versículo 27. Então replicou, e aqui é o rico no inferno em tormentos, replicando para Abraão: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui, o rico, naquela situação de tormentos, ele pede: Abraão, manda alguém lá para os meus familiares, para avisar para eles sobre isso, para que eles se arrependam. E aí, Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas, e aqui é uma referência ao Antigo Testamento, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eles têm a Bíblia, eles já têm a palavra de Deus, eles já têm a orientação do Senhor sobre isso, eles não precisam que alguém volte lá para falar nada. Uma coisa que a gente aprende nessa história, perceba o seguinte: as almas estão bem conscientes e se lembram de tudo. O rico lembra que ele morreu, lembra que ele tem irmãos, lembra que os irmãos estão vindo para o mesmo caminho que ele, lembra que ele viveu uma vida boa e Lázaro viveu uma vida de desgraça. Perceba que eles estão bem conscientes, não tem sono nenhum. E não tem esse negócio também de esqueci de tudo, eu nem vou ter consciência de quem eu fui, de quem eu sou. Não, ele está bem consciente de tudo que ele foi, de tudo que ele fez, da onde ele está, do sofrimento que ele está passando. Eles estão bem conscientes. Então, o que a gente aprende nessa história? E depois você pode ler ela com um pouco mais de calma, vendo cada um dos detalhes, mas a gente aprende o seguinte: uma vez que as pessoas morrem, há 2 opções: céu, também chamado na Bíblia de seio de Abraão ou paraíso, e inferno. E quem foi para o céu não tem como sair de lá. E quem foi para o inferno também não tem outra opção e não tem uma segunda chance para sair de lá. E as pessoas que vão para lá, elas estão bem conscientes do que elas viveram e do que elas estão vivendo, elas sabem quem elas são, elas não estão dormindo, e também quem não foi para o céu não vai ser extinto. O texto deixa bem claro que quem foi para o céu, e quem não foi extinto, continua vivendo, mas num lugar de tormentos. E o que a Bíblia nos ensina, e por que a questão do estado intermediário, é que existe um estado, desde que a pessoa morre, e por isso que chama estado intermediário, porque ainda não é o estado final da pessoa. Do momento em que ela morre até a volta de Jesus, ela fica nesse estado intermediário, que é um lugar espiritual, ou de recompensa, céu, ou de tormentos, o inferno. No céu, a pessoa já começa a desfrutar das alegrias do que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, que aí sim é o estado final e o estado eterno que a gente vai ver mais para frente. E quem está no inferno já começa a desfrutar e a viver as torturas do que a Bíblia chama de lago de fogo, que a gente vai ver mais para frente também. Mas por que é o estado intermediário? Porque ainda não é o estado final. A Bíblia vai dizer o seguinte: as pessoas morrem e ou elas vão para o céu ou vão para o inferno. Mas ainda não é o fim, porque elas serão ressuscitadas para aí sim, quem estiver no céu, ele já vai então para o lugar que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, que aí vai ser... Qual que é a diferença do estado intermediário para o estado final? É que o estado intermediário é vivido apenas em alma. O nosso corpo morreu e a minha alma vai para o céu, a minha alma vai para o inferno. Mas depois que Jesus voltar, ele vai ressuscitar os nossos corpos e nós viveremos não só com a nossa alma glorificada e restaurada diante de Deus, mas ele vai restaurar o nosso corpo também. E a diferença do estado intermediário para o estado final é que no estado final a gente vai ter não só a nossa alma restaurada,
no caso de quem foi para o céu, mas também os nossos corpos serão plenamente restaurados para nós vivermos para sempre num lugar perfeito, com um Deus perfeito, em um corpo perfeito. Não só a nossa alma será restaurada, mas também o nosso corpo. Então, o que a Bíblia ensina sobre céu e inferno, e sobre essa questão do estado final, nós iremos trabalhar isso e estudar isso mais para frente. Mas então, o que a Bíblia ensina, para ficar mais claro aqui? A Bíblia vai ensinar que o corpo apodrece e acaba, mas não é o fim do corpo. Ele será ressuscitado no fim, quando Jesus voltar. E a alma, ela vai ou para o céu ou para o inferno, que são locais espirituais. E são locais temporários, porque eles mudarão, eles são locais apenas espirituais, e quando Cristo voltar, ele vai estabelecer esses dois lugares como lugares eternos e também físicos. Então, são locais temporários porque mudarão, isso vai mudar depois da volta de Jesus. No céu, a alma dos crentes já é redimida, mas independente de quem foi para o céu ou para o inferno, o seu destino já está definido. Então quando Jesus voltar, e eu vou ter uma segunda chance? Não. Quem foi para o céu foi para o céu, quem foi para o inferno foi para o inferno, e quem vai para o novo céu é para a nova terra, que é o estado final dos salvos. É quem está no céu, e quem vai para o lago de fogo, quem está no inferno. A Bíblia deixa isso muito claro. A visão bíblica é: eu passei dessa para melhor ou para pior, mas ainda não é o fim, porque tem a ressurreição final no último dia. E, para fechar, o que é a Confissão de Fé de Westminster, que é o documento que nós entendemos, que é um documento muito importante da história da igreja, que faz uma sintetização de todas as doutrinas bíblicas. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte, no seu capítulo 32, sobre a questão do estado intermediário. Ele vai dizer: os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais altos céus, onde vem a face de Deus em glória, em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Percebe? Não é o fim ainda vai ter a plena redenção dos seus corpos. E a alma dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Essas são as duas opções sobre vida após a morte. E o que isso tem de aplicação para nós? Como que isso nos desafia? O que isso muda nas nossas vidas? E eu quero terminar fazendo algumas aplicações finais. Primeiro, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Deus é santo, Ele é justo, e é por isso que nós temos um problema com Ele, porque nós não somos nem santos nem justos. E às vezes a gente tem aquela noção de que, mas Deus é bonzinho, no final Ele vai perdoar todo mundo. Se Ele perdoar e no final Ele não levar em conta os pecados, Ele estará sendo injusto. O problema não é que Deus é bom, Ele é amoroso, mas ao mesmo tempo Ele é santo e justo. Então nós temos um problema com Deus. E quem vive nesse mundo desprezando a Deus deseja que a morte seja o fim, mas ela não é. Quando nós morremos, nós estaremos diante de Deus. E pensando nisso, só tem uma solução e só tem um caminho para a gente poder estar diante de Deus tranquilos, é se nós estamos em Cristo. Porque em Cristo, o Senhor Deus nos perdoa. Quando nós nos rendemos a Jesus e entendemos que Ele morreu por nós na cruz e nos entregamos a Ele, vivemos uma vida de fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e não é que Deus deixa os nossos pecados impunes, mas Deus pega os nossos pecados e lança eles sobre Jesus, e é por isso que nós podemos ter esperança. Não porque os nossos pecados não serão pagos, mas porque os nossos pecados foram pagos por Cristo no nosso lugar. Então o problema por que as pessoas vão para o inferno é porque se Cristo não pagou pelos pecados delas, se elas não se renderam a Cristo, Cristo não pagou pelos pecados delas, então elas precisarão pagar por isso, porque Deus é santo, Ele é justo. E se não houvesse o inferno, Deus estaria se corrompendo como justo juiz. Então o inferno não é uma coisa necessariamente ruim, pelo contrário, é a manifestação da justiça e da santidade de Deus. É ruim para nós, porque nós somos pecadores nós somos injustos diante de um Deus justo. Mas Deus, ao mesmo tempo que Ele é justo e santo, Ele é amoroso. E Ele amou tanto o mundo que Ele mandou uma solução, que é a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele fez naquela cruz. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se posicionou diante desse Jesus? Você já se entregou para Ele? Você já rendeu a sua vida a Ele? Só há esperança se nós nos entregarmos plenamente a Cristo. Porque Ele, e somente Ele,
é a única salvação para nós. E a única chance que nós temos é aqui e agora, nessa vida. Então essa questão de se posicionar diante do Senhor não é uma questão para daqui 5 minutos, não é uma questão para daqui 1 hora, não é uma questão para amanhã, não é uma questão para mês que vem, é uma questão para agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a chance que nós temos, enquanto a porta da graça de Deus está aberta para nós, enquanto nós ainda estamos vivos nesse mundo, e Jesus está nos chamando, a todos nós, Jesus chama você para se entregar a Ele. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer quando a gente estuda um assunto como esse, é que se nós estamos em Cristo, nós podemos descansar, mesmo diante da morte. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas morrem de medo de tudo, morrem de medo, e nós vivemos aí essa questão da epidemia, e as pessoas estão com medo da morte. E é muito uma verdade que a gente percebe é que todo mundo sabe que vai morrer, mas quando a morte passa perto de nós, nós ficamos desesperados, nós ficamos aflitos. A morte é uma coisa encarada por nós com muito medo, mas se nós estamos em Cristo, nós podemos descansar diante das mais variadas circunstâncias adversas, inclusive diante da morte. Porque a pior coisa que pode nos acontecer nesse mundo, que é a morte, é só mais um passo para estarmos com Cristo, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, o que é incomparavelmente melhor. E é por isso que quando nós estudamos um assunto como esse, nós temos esperança, nós podemos descansar, nós podemos ficar em paz, porque Jesus é aquele que venceu a morte. Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele promete, quem estiver em mim, ainda que morra, viverá mais uma vez. E nós podemos descansar nesse Jesus. E uma última aplicação, quando a gente estuda um assunto como esse, é que nós temos que amar as pessoas que Deus colocou à nossa volta e anunciar essa salvação a elas. Quantas pessoas nós conhecemos que ainda não entenderam quem é Jesus, ainda não entenderam que precisam de Jesus, ainda não entenderam que a morte não é o fim, que nós estaremos diante de Deus. E nós temos a mensagem da salvação. Nós conhecemos a verdade de Cristo e temos essa mensagem para anunciar às pessoas. E a maior manifestação de amor que nós podemos ter para com os nossos queridos é anunciar para eles a salvação que há em Cristo, que somente Jesus salva e que Ele é poderoso para nos livrar de tudo ruim, inclusive da morte. Então, quando nós estudamos um assunto como esse, nós somos desafiados também a anunciar Jesus, porque o fim do mundo e essa questão da morte e tudo mais, é um tabu e é uma coisa triste, é uma coisa que todos nós queremos passar longe. Mas se nós estivermos em Jesus, nós podemos ficar em paz, porque Ele nos livra do medo da morte. E nós precisamos anunciar isso às pessoas que estão à nossa volta. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, e enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a porta da graça, e Jesus está chamando as pessoas até Ele, e quem já foi alcançado por esse amor, por essa graça, precisa anunciar essa palavra para todo mundo que estiver à sua volta. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda e tenha clareza a respeito desse assunto e que diante disso você possa se posicionar diante do Senhor, descansar em Jesus e anunciar esse Jesus que nos livra do inferno e nos traz salvação, vida eterna e céu para todo sempre, esperança, só encontramos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.